O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Nós vamos meditar dos versos 17 a 28, mas eu quero ler apenas, você deixa a Bíblia aberta, nós vamos pontuar. Eu quero falar sobre todo crente é um servo. Todo crente é um servo. Tá certo? Eu quero que você leia comigo, versículo 26, 27 e 28. Mateus 20, 26, 27 e 28. O que é que diz? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Se você observar nos versos 17, Jesus revela isso. E ele vai, mais uma vez, avisar aos seus discípulos que ele está subindo a Jerusalém. Ele será entregue ou se entregará aos principais, aos sacerdotes, para ser morto. E depois de morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E com isso, ele estaria comprando a sua igreja e edificando o seu reino. Mas nem sempre, irmãos, nós temos uma compreensão espiritual do que significa ser igreja, fazer parte da igreja. E às vezes nós achamos que a igreja existe para nos servir, ou para nos servirmos dela. E é tão interessante porque diante disso, desse aviso de Jesus, Salomé, a tia de Jesus, versículo 20, se dirige a Jesus com seus 2 filhos, adoram a Jesus e pede a Jesus um favor. E esse favor está no versículo 21. Manda que no teu reino esses 2 meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro o quê? À tua esquerda. Veja que a lição que esse pedido nos ensina é de uma total ignorância espiritual acerca do que é a igreja, do que é o reino de Deus. Nós não estamos na igreja para ocupar cargos. Nós não estamos na igreja para ocupar posições. Nós não estamos na igreja, ou somos igreja, para termos sucesso pessoal. Diferentemente das empresas, diferentemente das instituições humanas, há princípios que regem o reino de Deus que são completamente opostos às instituições humanas. E Jesus, então, no versículo 22, cheio de misericórdia, de compaixão, diz assim: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Vocês estão pedindo uma coisa que vocês não sabem o que vocês estão pedindo com isso. Aqui, meus amados irmãos, é uma lição muito importante para mim, para os 2 pastores que estão sendo ordenados.
Vocês não estão na igreja para fazer a vontade de vocês, para defender os interesses de vocês. Vocês não estão na igreja para trazer os seus princípios, as suas filosofias, as suas ideias, para impô-las à igreja. A igreja, ela se rege por princípios espirituais estabelecidos por Deus. Há muitas pessoas, e há muitos pastores hoje, que eles têm um projeto de vida, mas não têm um projeto de ministério. Eles estão na igreja para se beneficiarem da igreja, não para servir o Senhor da igreja. Jesus, então, observa que esse problema era mais sério do que ele imaginava. Porque se a tia pediu para os 2 filhos, veja aí, no versículo 24, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, o problema era mais sério do que Jesus imaginava. Porque se fosse só 2 que estavam ali buscando os seus próprios interesses, Jesus descobriu que todos estavam disputando entre eles quem era o maior, quem é o principal, quem é o primeiro. E, meus amados irmãos, nesse contexto evangélico hoje de celebridades, há uma disputa muito grande para ver quem tem mais seguidores no Instagram, quem dá mais popularidade no culto. E é interessante que eu fui entrar ali no estúdio, eu gostei. Tem um sistema de eletricidade que quando você entra, a luz acende. E eu me achei tão importante. Falei, rapaz, eu vou instalar isso. Não precisa nem ligar. Irmãos, Jesus vai nos ensinar aqui que a igreja não é o lugar de nós colocarmos os nossos interesses. E aí, se você observar, versículo 25, então, depois desse diagnóstico da situação da igreja que ele pastoreava, das pessoas que ele mesmo havia escolhido, e Marcos diz que ele escolheu a quem ele quis. Jesus então vai dizer aqui, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ensina aqui 3 lições, e eu quero só apontá-las. A primeira delas, os princípios de autoridade, poder e liderança do mundo não se aplicam no reino de Deus e nem na igreja. O reino de Deus não é uma empresa, a igreja não é empresa, pastor não é executivo, crente não é funcionário. Igreja é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é a casa de Deus. Nós não podemos copiar do mundo os princípios de funcionamento de autoridade e trazê-los para dentro da igreja. Segundo princípio que Jesus vai nos ensinar é que no reino de Deus, a chave ou caminho para a grandeza e para o sucesso é o caráter de servo. Quanto mais servo você for, quanto mais você servir, mais Deus vai lhe exaltar, mais Deus vai lhe honrar. O apóstolo Pedro,
escrevendo a sua carta, depois de ter uma experiência de soberba muito grande, ele diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele, no devido tempo, Ele vos exaltará. Terceiro princípio, o nosso modelo de servo e de serviço é Jesus Cristo. E ele coloca no versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Há muitos ensinamentos contidos nesse versículo. Primeiro, o Filho do Homem. O Filho é a sua divindade. O homem é a sua humanidade. Ele não enviou, ele não mandou, ele veio. Ele veio. Ele veio espontaneamente. Ele veio em forma de obediência ao Pai. Ele veio em humildade. Porque sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente. E obediente até morte, e morte de cruz. Por isso, eu e você temos que ter tal sentimento, como diz Paulo lá. Tende em vós o mesmo sentimento. Eu acho fantástico, porque esse texto, ele é usado teologicamente para falar sobre a expiação limitada de Cristo. E eu entendo, quando ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O serviço que Jesus prestou foi o serviço da redenção. Foi dar a sua vida, foi morrer em nosso lugar. E eu perguntando ao Espírito Santo, mas o que tem a ver com orgulho, com soberba? Você se lembra? Quem assistiu os filmes de Conde Drácula, que a única coisa que matava o Drácula era a cruz. Quer matar um vampiro? Enfia uma cruz nele. Sabe o que Jesus está ensinando aqui, Léo? A cruz destrói a tua soberba. Não tem soberba quando a gente olha para a cruz e compreende o mistério da cruz. Por isso que Paulo diz assim, eu não tenho do que me gloriar, senão na cruz de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E agora, a vida que eu levo, não a levo por mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me amou e se entregou por mim. Jesus pagou o preço da redenção e nós, como servos, temos que pagar o preço da proclamação. Nós, pastores, devemos ser como velas. E a figura da vela mostra que ela vive até o último momento, se dando pelos outros. A minha psicóloga quase me mata. A psiquiatra não deu jeito, fui para a psicóloga. E ela disse, pastor Arival, você precisa parar de pensar nos outros. Você só pensa nos outros. Você não fala eu, você fala a gente. Eu falei, isso é muito chata. E a pior coisa é você ser analisado. Mas, irmãos, não tem jeito.
A igreja, ela é feita de servos. Nós não estamos aqui para nos servir, nós estamos aqui para servir e dar a nossa vida. E 1 João 3,16 diz que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida uns pelos outros. Nós vamos celebrar a ceia agora. E esse versículo cabe aqui. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate. E essa palavra resgate é o preço, é o dinheiro, é o valor que foi usado. E Pedro diz, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E eu quero dizer para você que ele morreu não para você ser soberbo, para você ser orgulhoso, para você querer ser o primeiro. Ele morreu para que você seja servo. E isso aqui mata o nosso orgulho. Só isso aqui mata. Não tem outro remédio. O reverendo Francisco Leonardo tinha no gabinete, ele era diretor do seminário, atrás da porta, embaixo da porta, ele colocou o retrato de Jesus crucificado. E eu perguntei, mas por que o senhor colocou embaixo, não colocou em cima? É porque eu tenho que orar de joelho. Eu tenho que orar com a boca no pó. E todas as vezes que eu penso em desistir, e todas as vezes que eu penso que eu sou alguma coisa, a cruz me anima, a cruz me encoraja, e a cruz diz o que eu sou.